Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, então, estamos aqui, né, fazendo um vídeo diferente para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês assistam até o fim, que vocês compartilhem esse nosso vídeo de hoje. Hoje, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa convivência, assim, de casados. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Ivonete, esposa do Paulo. Então nós vamos contar um pouquinho, né, como que começou, como que foi a nossa vida, a nossa convivência, desde o início, desde quando nós se conhecíamos. Então nós vamos contar para vocês. E hoje está aqui a nossa neta, curiosa para saber como que foi, Ana Clara, está ali escondidinha atrás da câmera, para fazer umas perguntas para nós, porque assim a gente vê muitas pessoas perguntam assim, mas falam pra gente assim, vocês parecem que vivem tão bem, né? E qual que é a receita que nós damos, ou o que leva a nós viver assim bem, né? Então nós vamos contar se realmente sempre foi assim, como que foi a nossa vida de casado e como que é a nossa vida de casado. Então vamos lá, Ana Clara, para a pergunta. Então, eu queria saber como que vocês se conheceram? Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 14 anos. Também, quando nós se conhecemos, eu morava em Reserva, né? Cidade natal. Daí nós viemos para Tibagi para fazer um serviço. Na época era na prefeitura. Meu pai era construtor, então a gente veio de lá de mudança e viemos morar aqui em Tibagi. E justamente paremos o caminhão de mudança bem na frente da casa dos pais da Ivonete, onde ficaram tudo curiosos, saíram lá fora, aquela gentarada que estava chegando. Nossa família é grande, 6 irmãos, né? Pai e mãe, então um monte de gente. Então, na época quando nós chegamos eu tinha 14 anos. 14 anos, daí ali que nós fomos meio se conhecendo com a família da Ivonete, a mãe, que é a comadre Árvore, e acabamos se conhecendo. Mais alguma coisa? Então eu lembro assim que eu estava torrando farinha, né? Como eu já contei, acho que em alguns vídeos que a minha mãe fazia farinha, né? Eu estava torrando farinha, mexendo o forno lá para ela, né? E daí eu ainda saí correndo, muito curiosa, né? Na frente da casa para ver quem será que é esses vizinhos novos que estão chegando aí. Ainda tomei um xingo da mãe, né? A mãe, vai lá, curiosa, vai cuidar do teu serviço lá, vai deixar a farinha queimar. E eu curiosa para ver quem que era que estava chegando. Mas só para saber quem que era, né? Imaginava que ia dar nisso. E com quantos anos que vocês começaram a namorar? Sei lá, começar a gostar um do outro? Acho que nós começamos a namorar, eu tinha... que nós estava meio se olhando já, eu tinha acho que 16 anos, por aí, não tinha nem 17. Daí namoramos acho que 5, 6 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses. Daí eu com 17 anos e Ivonete com 13, não tinha nem 14 ainda, tá? Para completar os 14, e eu para completar os 18. E daí nós namoramos esses 5 meses. E aquele namoro de antigamente, né? Só ia na casa dela aos fins de semana, aos domingos, então era aquele namoro sério que antigamente a gente preservava muito. E hoje a gente vê a importância que é quando a gente começar bem certo a vida da gente. Então eu tinha 17 anos e ela tinha 13. Daí nós inventamos de casar, vamos. Eu sem juízo, né, com 17 anos, ela com 13, falava, vamos casar, vamos.
Mas nós não tinha condição nenhuma financeiramente, nem eu, nem meus pais, nem os pais dele, né, para noivar, que era o tempo que faziam noivado e faziam uma festa, iria o casamento. Daí o que nós decidimos? Vamos fugir. E quando nós estávamos no dia, eu não sei se era no domingo, que nós tínhamos vindo da missa, você tinha vindo da missa, nós estávamos lá, eu desci, acho que não é com você. Daí nós estávamos na frente da casa dela lá, eram umas 10 horas mais ou menos. Daí eu falei, vamos fugir? Vamos, então vamos. Daí fugimos, saímos correndo tudo a pé. Não sabia para onde que ia, mas era aquela história. Mas uma história que a gente vê hoje assim, como Deus coloca na vida da gente as pessoas, e Ele não escolhe de modo certinho, sendo para dar certo, Deus coloca a sua mão e dá certo. Então, e daí, assim, lembrando, né, o Paulo contando ali, eu lembrando, né, como que começou. Então, começou através de um chicletes. Na Clara tá dando risada ali. É legal mesmo, né, Clara? Muito joia. Nossa, uma história muito linda. Daí, eu trabalhava, né, nessa época eu já trabalhava fora, né, então, eu estava trabalhando e daí tinha mais uma pessoa que trabalhava junto comigo. Daí, eu lembro assim que eu mandei, que essa menina também gostava do Paulo, era famoso. Daí, a menina perguntou, daí eu peguei e falei assim pra menininha que eu cuidava, né, que era, acho que tinha uns 7 anos, era grandinha já. Eu peguei e falei assim pra ela, você leva, eu vou te dar 2 chicletes, você leva lá e entrega pra ele e conta que um é da minha amiga e o outro é meu. Vê de quem que ele vai querer. E daí ele pegou o meu chicletes. E daí aí começou o namoro, foi através desses chicletes. Ele tava fazendo a cobertura, um telhado de uma casa, bem, um barracão do lado, assim, e eu passando roupa e sondando ele pelo vitrô da lavanderia onde eu passava a roupa. Eu lembro até que deixei até queimar uma pecinha de roupa de tanto apreciar ele. Tu não é Oh, era bonito então. Deixei, queimei a pecinha de roupa. Depois a patroa veio e perguntou, mas como que aconteceu? Eu esqueci o ferro em cima. E daí foi assim que começou. Então foi através destes chicletes que nós começamos. Foi o chiclete que gruda mesmo. Até hoje tá bem colado. Então, vocês tinham encontros assim? Saíam junto? A gente saía só os domingos junto com o sogro, com a sogra. A Ivonete tinha uma irmã que tinha um armazém, um bar na época. Eu sogro gostava muito de ir lá jogar uns snook, e daí saía, a comadre ia conversar com a minha cunhada, e daí nós ficávamos na praça, era na praça. Nós ficávamos na praça ali, namorando. Mas namoramos, era que nem antigamente a gente sentava de um lado, do outro, ficava conversando, né? O namoro de antigamente era dessa maneira. Então, daí nós falando, né, como que eram os nossos encontros, a gente se encontrava assim, era os horários, tinha os horários certos para se encontrar, era nos domingos, depois do almoço, né, sábado, domingo, logo depois do almoço, ali por 1 hora, e não podia ficar até muito tarde, né. E também nas quarta-feira era logo após com a Santa Missa, né? Eu ia pra missa com a mãe. E daí o Paulo ia e ficava esperando na igreja, né, Paulo? Daí a hora que terminava, nós descia junto. Daí não podia ficar até muito tarde também, namorando em casa, dentro de casa. Foi assim o nosso namoro. Nossos encontros eram esses daí que tinha. Até meu pai era muito rígido, né? E agradeço muito, né, pelo modo assim que ele educou nós, né? Ter um namoro santo, um namoro sério, né? Então foi um tempo muito bom. Os nossos encontros eram assim. Com certeza a gente queria sempre ficar mais, né? Mas como tinha uma regra, né, pra gente seguir, a gente obedecia.
E vocês têm mais alguma coisa pra contar? Sobre. O Emanuel falando sobre o namoro, era assim que tinha aquele respeito, né? Respeito um pelo outro. E tinha que manter aquele respeito. Se você tivesse assim com a intenção de um namoro sério, mais prolongado, dependendo do casar, né? Você tinha que ter esse namoro sério, porque se a gente não tivesse um namoro sério, a moça já descartava você. Então naquele tempo era assim. Ninguém se aproveitava por causa que as moças sérias elas se respeitavam e respeitavam o que o pai falava, o que a mãe falava, então era bonito por causa disso. Então corria nesse ritmo, né? Que hoje a gente vê como mudou tantas, assim, né? Aí na época sempre as netas que né, perguntam como que era dessa forma. E era bom, era um tempo muito bom. Tempo que a gente se ficava ansioso para chegar o domingo, para chegar as quarta-feira, né? Porque você não podia ir na casa, hoje eu vou ver a namorar, hoje eu vou na casa dela, não. Já tinha o dia certo. Era o domingo e as quarta-feira. Quarta-feira porque eu saía para ir na missa. E eu ficava num banco lá esperando. A hora que saía, nós descia. E pra gente descer lá, fazia uma semana quase que não se via, não tinha nada de chegar e dar beijinho, nada. Era nem na mão não pegava, descia do lado. Abraçava? Não, descia um do lado do outro, assim, conversando. A gente e não podia ficar muito longe, o sogro, a sogra andando pra frente, nós ficava meio perto deles. Tinha que ser assim. Mas era bom, aquele respeito, aquela moda de ser. E vocês têm algum conselho, assim, pra dar pra quem começou, né, essa vida de casado, assim, de casamento? Ou até mesmo de namoro? Eu acho assim, né, que o primeiro passo, assim, pra gente viver bem é o respeito, né? Um respeitar o outro, né? Sempre, né, eu acho assim, né, que o diálogo é uma coisa muito importante, né? Se não tá dando certo alguma coisa, a gente tem que sentar, conversar, procurar ver quem foi que errou, né? Pedir perdão um pro outro, né? O perdão é muito importante na vida de casado, porque se um não perdoar, o outro não vai para frente. Cada vez que a gente sente mágoa, sente ódio do outro, não perdoa, a gente vai criando aquela muralha entre a gente e vai só distanciando. Então tem que existir o perdão. Eu acho que isso aí é muito importante, né, para você que está começando hoje, né? Como eu já falei no início, né? Muitas pessoas assim perguntam, né? Nossa, mas vocês parecem que se dão tão bem, assim, vocês vivem bem. Nós podemos falar que graças a Deus sim, vivemos bem, né? Porque eu acho que é difícil duas pessoas assim diferentes, uma né, criada de uma forma, outra de outra forma, nunca se desentender, nunca brigar, né? E a gente teve sim muitas brigas, muitas discussões, muitos momentos difíceis, mas também teve muitos momentos assim que nós tivemos que sentar, chorar juntos, se reconciliar, um pedir perdão para o outro e para seguir em frente. Então, se você está passando um momento difícil na tua vida, se você está pensando talvez em casar, está com medo de não dar certo, não se preocupe, a vida é assim mesmo e dá certo sim. Basta cada um tentar viver bem o seu papel, a mulher o papel de esposa, o esposo, né, o papel dele e dá certo sim. Basta ter fé, acreditar em Deus, né? Outra coisa muito importante também é a gente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Porque sem a bênção de Deus, nada vai para frente, né? Então, o respeito, né? E procurar Deus, que tudo dá certo. Bom, então nós estávamos falando, a Ivonete falando, né, assim, da experiência, né, do que a gente pode passar, a Ana Clara perguntando também, da experiência desse tempo que nós estamos vivendo, de casamento,
quando nós casamos, né, quando nós fugimos na época, nós ficamos acho que uns 2 meses, 3 meses, máximo juntos, assim, sem casar, né? Porque naquela época, quando a gente fugia, os pais, como eu era de menor ainda e a Ivonete também, nós já casamos no civil, né? Nossos pais tiveram que ir lá para assinar por nós, porque nós era de menor, não podia assinar. E casamos no civil, dali uma semana, mais ou menos, acho que um mês, o máximo, casamos na igreja. Mas o importante era na igreja, né? Pelos pais, pela mãe, a minha mãe e a mãe da Ivonete, com a Delba. Fizeram de tudo, né? Nós não tem que casar, não, você não pode ficar morando junto, não, tem que casar. Aí não tinha, não deixava mesmo assim, tinha que casar. E casemos daí na igreja. Quando nós casamos numa, eu lembro até hoje, nós casamos numa quarta-feira à noite. Só combinamos com o padre lá, né? Padre, nós queremos casar, assim, foi marcado. Deu o padre, então, assim que estão fazendo, não, queremos só casar, não precisava, não. Deu o padre, celebrou a missa normal, e daí depois da missa nós ficamos lá, ele falou, então vem aqui. Daí, cadê os padrinhos? Falei, mas eu não sabia que precisava de padrinho, gente para estar ali, não, tem que ter. E daí, no sair da missa, assim, corri atrás de 2 senhor, já de idade, que era meio conhecido, assim. Daí falei com eles, ele falou, não vai demorar? Eu falei, acho que não, né? Acho que é rápido. Eu falei, então vamos. Mas eu nem conhecia só de passagem. E daí eles foram os nossos padrinhos. Um era o meu padrinho e o outro da Ivonete. Só os 2 ali para escrever. Então casemos assim, sem saber, na época, sem saber o que nós estava fazendo. E como a gente foi crescendo, né, foi amadurecendo, nós demoremos a assim, aprender o que é o sacramento, sobre o casamento, convivência, tudo. A gente foi amadurecendo aos poucos, né? Não foi assim de uma hora para outra. Tivemos muita dificuldade, né? Tivemos muitas coisas aconteceu durante esse tempo, a Ivonete pode colocar. Mas eu estou falando assim hoje da parte dessa parte que hoje acontece muito quando as pessoas se conhecem e querem casar. Muita gente vai nos casamentos, assim, a gente vê a importância que é o sacramento. O sacramento é uma coisa muito importante, assim, eu vejo assim, que nem os nossos filhos que nós temos, são todos casados, graças a Deus. E a gente vê assim que o sacramento é assim como a gente se coloca diante do altar, com a pessoa que a gente escolheu, e a gente faz aquelas promessas do que a gente quer, daquelas promessas que a gente faz para Deus, que a gente vai ser fiel na tristeza, na alegria, até que a morte separe. E quando a gente faz essa promessa, a gente não está fazendo essa promessa simplesmente ali para o sacerdote. Talvez quando nós casemos, nós nem sabíamos o que estava falando, mas o sacramento aconteceu. Esse sacramento aconteceu. E quando a gente é envolvido com esse sacramento, a gente se coloca, o casal que está ali se coloca, eu vejo assim uma imagem, assim, vejo assim a importância, que a gente se coloca tipo numa bolha. Deus dá aquela proteção, a gente fica dentro daquela bolha, protegido, porque a gente escolheu para viver junto, ali se torna uma só carne. E quando a gente casa, quando a gente sai dali, a gente sai envolvido com essa graça de Deus, que é essa bolha. E nisso a gente vai vivendo, né? Só que muitas coisas vai acontecendo e a gente vai abrindo muitas vezes nessa bolha, que é essa proteção que nós temos de Deus, muitas vezes a gente vai abrindo muita janela, sabe? Vai acontecendo uma coisinha aqui, outra coisinha para lá, um ciúme, ressentimento, uma mágoa, uma coisa um do outro. São essas picuinhas que vão entrando dentro dessa bolha e vai estragando essa graça que Deus colocou. E a gente vê hoje assim, quantas janelas a gente abre assim, né? Quantas janelas a gente vai abrindo.
E a gente tem que ter muito cuidado, um conselho que a gente dá assim, muito cuidado mesmo, para não abrir essa janela do adultério. A janela do adultério que o inimigo se aproveita, ele entra, ele destrói e muitas vezes acaba desfazendo uma família, muitas vezes já formada por causa disso. Então, quando a gente faz de tudo para viver na graça e não permita que essa janela seja aberta, para que não atrapalhe nada, tudo que aconteça ali dentro dessa convivência, dessa bolha que a gente fala assim, que a gente está ali, que Deus colocou, para a gente viver uma vida espiritual bem como deve ser vivido, muitas vezes a gente não consegue viver bem como é para ser. Porque muitas picuinhas, muitas janelas a gente vai abrindo. Às vezes tem um ciúminho aqui, outro lá, às vezes uma discussão aqui, são essas janelinhas que a gente vai abrindo. Mas essa janelinha, com o correr do tempo, que nem a gente vê hoje, nós já estamos como a Ivonete já colocou no primeiro vídeo dela, nós já estamos há 42 anos, quase 41 anos já juntos. Então a gente foi aprendendo muitas e muita coisa como deve ser. E quando a gente amadurece, a gente vê quanto Deus protege, quando a gente busca mesmo, quando a gente se esforça para que a gente possa viver, para a gente possa dar exemplo, principalmente para os filhos, né, que nós temos. E daí no correr do tempo, essas janelinhas que a gente vai abrindo, que a gente vai permitindo que seja aberta, da mágoa, ressentimento, falta de perdão, de alguma coisinha ou outra que ficou para trás, e a gente, com o tempo, a gente vai fechando. Com a experiência que a gente vai tendo, a gente vai fechando essa janela. E quando a gente vai fechando, cada janela que você fecha, a convivência da gente vai melhorando. Se eu fecho a janela da discussão, assim, do ressentimento, da desconfiança, eu fecho essa janela da desconfiança, esse mal não entra mais ali no nosso meio. Eu já vou vivendo melhor, já vou tendo confiança, eu já vou tendo, já não vou questionar tantas e tantas coisas que a gente questiona, que às vezes nem tem razão, e a gente põe na cabeça uma coisa e acha que é aquilo, e a gente acha que a gente tem que ser, né? E a pessoa que está do nosso lado não pode ser igual ao que a gente pensa. Só a gente tem que fazer as coisas, só a gente tem direito. E vice-versa. E não é assim. Um tem que entender o outro e viver bem. E o que eu falo é assim, ir fechando. Fechando essa janela. Para que a convivência de 2 a 2 seja abençoada, e é abençoada, porque Deus já colocou lá, diante do altar onde você se colocou, Deus já colocou a sua graça, a sua bênção, a sua mão sobre você, sobre a sua esposa. Basta agora a gente viver esse momento. Então, assim, né, como eu já falei também, né, a importância, né, do perdão entre o casal, né. E a gente pensa assim, será que é fácil a vida de casado? Não é fácil por causa disso. Um vem de uma criação e outro vem da outra, né? Mas é possível, sim, 2 pessoas viverem junto, só que cada um tem que fazer a sua parte, tentar fazer, dar o melhor de si, para que esse sacramento possa seguir em frente, né? E é muito importante quando a gente recebe a bênção de Deus. Então, né, que nem já foi falado, né? Nós temos 5 filhos, então já desde o início, né, do primeiro, né, daí tem o Hernandes, a Elisângela, o Paulinho, a Suelen e a Ivana. Já são todos casados. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela família abençoada que Ele me deu, né, pela bênção que Deus deu para nós, né. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Tivemos muitos momentos difíceis, porque quem tem a minha idade de casado sabe que naquela época não era nada fácil, tudo era difícil, né? E assim, a gente tinha o filho, né? E daí, eu, por exemplo, não tinha berço, não tinha... aquela época, eles dormiam junto com a gente, os meus, a maioria deles, a só mais nova, que
que teve berço, né? Mas os outros todos dormiam aqui no meu braço, a noite inteira ali com ele no braço. O maior carinho meu, de mãe, era eu estar sentindo ali a respiraçãozinha de cada um, sentindo o cheirinho de cada um deles, dormindo no meu braço. Então, não lamento por isso, mas não era fácil, né? Que a gente já não tinha aquela noite tranquila de você colocar o filho no berço e deitar e dormir. Era assim, mas foi muito gratificante para mim, porque todos ali, né? Eu amamentei no peito, todos eles, né? Tive essa graça também. Então, outra coisa assim que antes não é como hoje, né? Não era como hoje, né? Que era tudo fralda de pano, né? Então era com a dificuldade, quando chovia, né? Muitas vezes eu mesmo tinha pouca fralda, então a gente tinha que, né, lavar correndo tudo para poder secar, para usar de novo. Era enroladinho, né, no cueirinho ali, né? Então, mas tudo assim a gente fez com muito carinho, né? E não foi fácil, porque tem momentos difíceis, né? Até tinha momentos assim que hoje eu comento para eles, até muitas vezes eles falam, nossa, eu não sabia, mãe. Assim, que eu usava fraldinha de pano, né? E daí tinha a calça plástica, né? Que eu usava. E daí, muitas vezes até tinha pouca calça plástica, né? Acabava molhando, que às vezes era daquela que tinha tecido de um lado e o plástico da outra. Muitas vezes até eu recorria até os pacotes, né? Colocava pacote, colocava até mesmo sacola, sabe? Para substituir a calça plástica, sabe? Muitas vezes até usei até camiseta mesmo, né? Assim, para colocar ali, porque não tinha fralda. Camiseta velha, já que não usava mais, né? Eu usava como fralda, porque era tudo muito difícil. Fronha mesmo, sabe? Geralmente a gente tem aquelas fronhas que não usa, né? Então eu colocava aquelas fronhas, sabe? Assim, nos filhos. Tudo assim. Mas Deus dá jeito para tudo. Basta a gente, né? Usar da sabedoria, pedir a sabedoria, o discernimento para Deus. E Ele nos orienta, nos mostra. E eu sempre falo para eles, olha, eu criei vocês assim, nenhum morreu por causa disso. Estão todos aí criados, graças a Deus, bem criado, meus filhos, só tem que agradecer a Deus mesmo. Então, a gente não para naquilo, né, que eu tô comentando com vocês, assim, passando um pouquinho para vocês verem. Talvez você que está assistindo aí hoje, você tá pensando assim, nossa, eu já fiz tudo isso na minha vida. Porque a gente sabe que lá no passado era difícil as coisas, não era fácil que nem hoje, né? Hoje a gente vê que tudo se tornou mais fácil. Mas quando a gente tem amor no coração, Deus primeiramente e amor no coração, a gente dá um jeitinho para tudo. E o mais importante é o afeto, o carinho do pai e da mãe, né? E tá ali cuidando, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. Então, só para falar para vocês que é possível sim, não foi fácil. Se eu falar para vocês assim, foi tudo maravilhoso, nós nunca se desentendimos, foi tudo, não, mentira. Tivemos sim muitas desavenças sim, mas muitas vezes assim talvez seja uma forma errada de falar, né? Muitas discussões, sim, às vezes era para consertar as coisas, porque se a gente não tem a coragem de sentar e falar assim, olha, eu não gostei disso, disso e disso que você fez, eu não gostei disso. A pessoa nunca vai saber, você vai levar sempre na banho-maria, né? Não, tá tudo bem, tudo beleza, mentira, não tá bem, vamos sentar, vamos conversar e, né, eu te perdoo, peço perdão para você se eu te falhei, mas eu preciso falar isso para você. E a vida segue em frente. Agora, se a gente... Esses dias eu até estava escutando, né? De um casal que... Até na igreja eu estava escutando o padre falar. Do casal, tinha 2 casal. Um brigava, colocava um tijolo no meio. Discutia de novo, acontecia qualquer coisinha lá, ia lá e colocava mais um tijolo. O que foi acontecendo? Foi criando aquela muralha no meio dos dois. Aconteceu a separação, né? E daí tinha aqueles outros que brigavam e diziam assim, se desentendiam lá e diziam assim, vamos conversar. O diálogo entrava, vamos conversar.
conversavam e foi se unindo e viveram a vida inteira. Então é isso, o diálogo é para isso, é para ver quem errou, onde errou e reconhecer que errou e pensar, não, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso aí que a gente tem que ter em mente. E eu acho que hoje, assim, por mim, né, já da minha parte, já agradeço você que assistiu até aqui, né? E não sei se o Paulo tem mais alguma coisa para falar, eu só tenho a agradecer mesmo. Antes da Ivonete encerrar, assim, a gente pensando assim, as dificuldades que nós tivemos, né, desde com as crianças, né, desde o Hernandes, hoje está com 40 anos, né, 42, né, 41, porque 41 anos, e desde o Hernandes, né, até a Ivana, que está com 30 e poucos anos, todos casados, graças a Deus, mas a dificuldade que nós tivemos, mas sempre junto, né, e nós nunca fomos assim de reclamar. Graças a Deus nós passamos por muitos momentos difíceis, mas passamos junto. Assim, não fomos lá, pai, a situação está assim, mãe, a situação está assim, precisa me ajudar. Ou a Ivonete, com a mãe dela também, mesma coisa, se fiquemos juntos. Nem quando nós se desentendia, a mãe não ficava sabendo. A gente tentava resolver a nossa situação, não colocar lá para as pessoas. Porque não adianta, a gente vê hoje o casal, o que Deus, como a Ivonete colocou, o que Deus uniu, o homem não separa. Então não adianta você ter opinião assim olha um conselho do mais velho, se você pedir, mas quem tem que resolver é os dois. E a gente tem essa graça, né? Passamos muito momento difícil financeiramente, em tudo, né? Passamos muita dificuldade. Criamos filho ainda. Comecemos a criar, né, os filhos já, nós, tudo novo. A Ivonete, quando ganhou o Hernandes, tinha 15 anos. 15 anos, né? Uma mãe de 15 anos, um pai de 17, 18 anos. Então nós era tudo novo, né? Então que nós queríamos filho. Nossa, a coisa que nós mais queríamos era filho. E Deus deu essa graça de conceder a nós 5 filhos. E todos perfeitos, todos sadios, graças a Deus, né? Todos eles. E nisso veio os netos. Assim, para a gente colocar, veio esses 15 netos que nós temos. E tá para chegar agora a primeira, né? Primeira bisneta. Primeira bisneta nossa tá para chegar, tá com 6 meses, né? Daqui 3 meses. Daqui 3 meses nós já temos a nossa primeira bisneta. A Melissa. Diz que uma menina vai ser... Será bem-vinda à família Costa, né? Vai ser a Melissa, a nossa primeira bisnetinha. Então, essa graça que nós temos, tá? Às vezes nós contamos, nós fazemos parte de um grupo de oração, nós saímos sempre para o interior, nós contamos a nossa história um pouco, contamos que temos 15 netos, então fica assim, nossa, 15, né? Temos 15 netos, 15 bênçãos, né? Uma está aqui, gravando aqui. Então nós temos essa bênção na nossa família. E só temos que agradecer. E como eu falei lá, né, a gente tem que estar ainda lutando, né? Muitas coisas, muita janela a gente vai fechando para que a gente vá vivendo na velhice uma graça, né? Não viver aquele velho resinguento um do lado do outro, né? Não, vamos viver na paz, viver assim, alegre pelo dom da vida, porque Deus tem colocado. Graças a Deus, né? Eu estou já com 62 anos, a Ivonete já com 50, não conte. 58. Então a gente só tem que agradecer. Eu estou trabalhando, graças a Deus, tenho saúde, trabalho ainda o dia inteiro. Eu só cheguei do serviço aqui e já, não, vamos gravar, vamos gravar. Eu falei, então vamos, nem banho não tomei amanhã. Estamos gravando. Mas é para mostrar um pouco da nossa vida, nossa história, dessa maravilha que Deus tem colocado. E é só através de muita oração, pedido, confiar mesmo em Deus, não importa a dificuldade que você esteja vivendo. Porque nós passamos por um período difícil que nós achávamos que agora não vai dar mais, nossa, agora não tem mais jeito. E tem sim, tudo tem jeito. Quando a gente coloca na mão de Deus e acredita que tudo aquilo vai passar, e passa. Passa porque na nossa vida passou. E hoje nós estamos colhendo o fruto, né?
daquele tempo de bênção, de graça que Deus colocou. O primeiro neto meu, né, nosso, eu fui avô, né? Primeiro neto, eu tinha 39 anos. 39 anos eu já era avô, né, do primeiro. Então a vantagem também da gente se conhecer o novo para ter os netos já, né, tudo novo. O mais velho está com 24? Não, está com 22. 22 anos, né? 22. Já está lá quase perto já de se formar médico, está estudando. E o mais novo, o Vinícius, o Moisés, tem 3, eu acho. 3 aninhos, né? E agora está vindo essa bisnetinha. Então agradeço também, assim, todos vocês que fazem parte desse canal aí da Dona Ivonete, e ter essa paciência de ver a nossa história, de ver essas daí caducas e contando a história deles. Mas às vezes a gente fala assim um pouco da nossa experiência, porque as pessoas dizem, não, se deu certo para eles passar por dificuldade, vai dar certo para nós, com certeza vai dar. Você que está vivendo uma dificuldade na sua vida, no seu casamento, acredite nessa graça que Deus colocou sobre você e sobre sua esposa, né? Esse sacramento, quando Deus une, né, como fala, você pode se separar, mas você só vai se separar mesmo da tua esposa quando um deles morrer. Só a morte vai separar. O homem não separa, você pode ir para lá e para cá, você sempre vai estar casado com essa pessoa. Vai ser sempre uma só carne. Então, se você tem esse sacramento, viva ele, dê graças a Deus por todos os dias da esposa, do seu lado, de você poder fazer parte dessa família. E se por um acaso você está junto, vivendo junto, e você não recebeu esse sacramento, a bênção de Deus na tua vida ainda, e não tem nada que impeça de você receber essa graça, esse sacramento, procure um sacerdote, se casa, você vai ver. A bênção de Deus entre nós é outra coisa, é diferente. As dificuldades vêm, mas nós temos sabedoria para enfrentar as nossas dificuldades. E Deus só dá as grandes batalhas aos grandes guerreiros, as grandes vitórias aos grandes guerreiros e as grandes batalhas também, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. O meu muito obrigado, Deus abençoe você. Espero assim que possa ajudar você, né? Peço que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, você que assistiu até agora. Foi bem longo esse vídeo, mas o conteúdo né? A gente tem que passar, né? E se for contar, nós vamos, né? Amanhecer contando aqui para vocês. Mas contar então, os detalhes, nós ia ficar até madrugada fora. Eu agradeço mesmo, de todo o meu coração, vocês, nós agradecemos, né? Toda a minha família, vocês que assistiram até aqui. Fica com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês. Até o próximo, se Deus quiser.